Vocês estão felizes? Estão animados? Tem algo novo do Senhor chegando para a tua vida? Você crê nisso? Amém? Nós vivemos por fé, não por vistas. Nós cremos e depois nós vemos. É por isso que nós vivemos, é assim que nós vivemos. E essa é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa manhã. Colocar a mão sobre a sua cabeça. Essa palavra que o pastor Rodrigo trouxe, ela é uma palavra que nos liberta. Ela nos liberta dos nossos próprios pensamentos, dos nossos achismos. Ela nos liberta da nossa própria sabedoria humana, da nossa inteligência. Ela nos liberta do nosso natural. E ela nos leva para um lugar em Deus que faz o impossível acontecer. E eu sei que muitas vezes você se deparou com situações impossíveis ao longo da sua vida. E eu queria que você pensasse, você teve fé para romper? Ou aquela circunstância, aquela situação, ela te paralisou, ela te limitou, ela te deixou, ela te colocou naquele lugar e você não conseguiu sair dali. Você é um ser espiritual. Se você está aqui é porque você sabe disso. E nessa manhã eu vejo o Espírito Santo movendo sobre a igreja dele para nos tirar do natural, para nos tirar daquilo que nós muitas vezes nos apegamos tanto, mas que não pode fazer nada por nós. O Senhor está nos levando para um ano do sobrenatural. E esse ano começa hoje. Você tem a decisão hoje de mudar os últimos dias de 2024, mudar o início de 2025 e caminhar além, acima das circunstâncias, acima do natural. O Espírito está nos levando para esse lugar. Mas eu queria que você fizesse uma oração comigo nessa manhã e você começasse a falar com o Espírito Santo agora. Falando para ele: Espírito Santo, se há algo na minha mente ainda que está me limitando. Se eu cheguei aqui nessa igreja hoje, Senhor, e minha mente está travada, está paralisada em um lugar. Se o meu entendimento está bloqueado, Senhor, se eu estou preso às circunstâncias, ao natural, e não estou vivendo toda a plenitude daquilo que o Teu reino, Ele já tem para a minha vida aqui hoje, Senhor. Todas as fortalezas da minha mente caiam, sejam destruídas. Ah, Senhor, que as fortalezas das minhas emoções, elas não mais resistam ao poder do Espírito Santo de Deus. Que hoje haja um efatá. Peça ao Espírito Santo que hoje haja um efatá. Efatá. Abra-se os olhos do meu entendimento. Ah, Senhor, que eu possa ver além dos olhos naturais. Que eu possa caminhar espiritualmente, Espírito de Deus. Que eu possa ver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não aquilo que o mundo diz, mas aquilo que o Senhor já tem. Senhor, me faz romper em fé. Me faz romper em fé. Diga isso para o Senhor. Fala para Ele: o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade. Liberdade, Senhor, para confrontar os meus achismos. Liberdade para confrontar, Senhor, a minha intelectualidade. Liberdade para confrontar as minhas preocupações que têm me aprisionado tanto. O Senhor tem liberdade hoje, Espírito Santo, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre este altar. Senhor, não sou eu aqui, mas que seja o teu Espírito se movendo, o teu Espírito liberando, Pai, chaves espirituais sobre a tua igreja, e que haja entendimento e revelação. Que haja entendimento e revelação. O Senhor está querendo te tirar de um nível natural hoje. Eu
não sei você, mas eu quero ir aonde Ele quer me levar. Eu quero voar nas asas do Espírito. Eu quero alcançar, Senhor, a mente de Cristo. E não caminhar mais por esta terra pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas por aquilo que está escrito na Tua palavra, por aquilo que eu creio. E eu quero crer, eu decido crer. Que nessa manhã você decida soltar os seus próprios pensamentos. Isso tem te paralisado. O Senhor tem um chamado para a tua vida e o seu intelecto, ele tem limitado o sobrenatural de Deus na tua vida. Você tem uma escolha hoje. Ou você fica preso e presa no seu intelecto, na sua mente natural, nas respostas naturais que você tem buscado, ou você decide hoje jogar tudo isso fora e viver a loucura da sabedoria de Deus, a loucura do Evangelho, a loucura do reino de Deus. Deixa o Espírito soprar sobre a tua mente agora e destruir essas fortalezas que estão te limitando em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo destruir essas fortalezas nesta manhã, porque algo novo do Senhor está chegando e nós não podemos perder, igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Senhor, envia os teus anjos aqui nesse lugar. Envia os teus anjos aqui nesse lugar, Pai. Vai, Espírito Santo, envolvendo a tua igreja, o teu povo. Traz cativa a obediência de Cristo agora. Todo pensamento, todo sentimento, toda altivez, todo conhecimento que afronta o conhecimento de Deus agora. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Não deixe que nada te distraia, amém? Não deixe que nenhuma preocupação roube de você o entendimento daquilo que o Espírito Santo está trazendo para te libertar de alguns lugares que estavam te limitando. Eu gostaria de pedir a alguns intercessores que se posicionassem, por favor, discernissem onde o Espírito está nos levando e intercedessem, amém? 1 Coríntios 2, versículo 14. A palavra do Senhor, ela diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Se assente no seu lugar. Deixa sua Bíblia aí em Coríntios aberta. Nós vamos partir em alguns versículos desse livro, dessa epístola tão preciosa, dessa carta tão preciosa. Não é um livro, é uma carta, amém? É uma epístola. E
O Senhor, ontem pela manhã, eu estava orando e o Espírito me levou a essa passagem e Ele começou a ministrar no meu coração. E hoje, enquanto o pastor Milton estava aqui, ele usou uma frase da mensagem que eu havia preparado, porque é o Espírito que traz a revelação, amém? E o pastor Rodrigo, ele simplesmente fincou a estaca do ponto-chave da mensagem. Como você está esse final de ano? Como que está aí dentro de você? Como está a sua mente? Você está querendo que o ano acabe logo? Você está pensando no futuro preocupado? Está ansioso? Está dolorido? Está desanimado? Triste? Como que você está esse fim de ano? Olha para dentro de você. Como que está aí dentro? Como que está se movimentando o teu interior? Será que você tem tido fé? Será que o que tem te movido é a fé em Deus? É a fé no Filho de Deus? É a verdade do Evangelho que você prega, que você anuncia aos outros? Será que você tem vivido a verdade desse Evangelho nesses dias? Será que você tem olhado para os seus dias e tem deixado eles simplesmente passar? Ou você tem pensado, ainda há muito de Deus para eu fazer, para eu semear, para eu viver? Ou você está assim, Jesus, o Senhor não tem nada mesmo para mim? Jesus, esse ano passou, não vejo a hora de acabar, para quem sabe no ano que vem acontecer alguma coisa boa. E eu queria te trazer para a verdade da palavra de Deus hoje. Porque nós percebemos como muitas distrações têm roubado, muitas preocupações têm roubado de nós a fé. E a fé, ela é espiritual. A fé, ela só está no homem espiritual. E a fé é o que vai te dar a esperança para continuar semeando, para continuar plantando, para continuar vivendo os teus dias com esperança, com alegria, usufruindo da plenitude de cada dia, não se escondendo, não colocando a cabeça no travesseiro, cobrindo ela, esperando o ano virar. Para quem sabe uma esperança de algo novo acontecer, mas lá dentro mesmo não há fé nenhuma. E eu não quero e nem posso permitir que a igreja fique dessa forma. Porque nós somos a manifestação da glória de Deus nessa terra. O mundo está aguardando desesperadamente que a igreja se manifeste e apresente para eles algo que eles nunca viveram. Mas se nós desfalecemos, o que é que esse mundo vai ver? O que é que esse mundo vai provar? Se nós paramos de semear porque já estamos cansados e não estamos vendo a colheita. E a palavra de Deus diz que nós devemos lançar o nosso pão em tempo e fora de tempo. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, mas o inimigo das nossas almas, ele quer que nós venhamos a parar. Ele quer ver você desanimado. Ele quer ver você entregando os pontos. Ele quer ver você dizendo, os meus dias, deixa passar. Deixa a vida acontecer. Ei, você tem um propósito. Você é uma sementeira.
O Senhor tem confiado a você coisas grandes, profundas, poderosas. E o inimigo está tentando te distrair, te desanimar, te paralisar, te impedir de enxergar algo novo, poderoso, extraordinário de Deus que está para acontecer, mas que depende da sua movimentação. Depende de você permanecer. De você não parar mais, de você não se amoldar mais ao padrão desse mundo. Você é a resposta para este tempo. É no seu campo que o ímpio vai olhar e vai enxergar que ainda existe um Deus, que ainda existe esperança. Porque o ímpio, ele está muito feliz e saltitante enquanto ele está vivendo os prazeres da carne. Mas a hora que a carne cobra, ele vai procurar um refúgio. E esse refúgio vai ser visto por ele nos campos verdejantes. E esses campos verdejantes pertencem aos filhos de Deus. Pertencem aos filhos de Deus. Como está o seu campo? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como está a sua fé? E Paulo, ele vem ensinar ao povo de Corinto. E ele vai dizer: ei, a pessoa natural, ela nunca vai aceitar as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. A fé é loucura. O que Deus te manda fazer, o que Deus te revela, quando você está nele, quando você é um homem, uma mulher espiritual, é loucura para esse mundo. Vou dar um exemplo aqui, vi a Mara ali. Alguns domingos atrás, a Mara chegou para mim, no meio do culto, e falou: pastora, Deus me mandou comprar um presente para tal pessoa. Só que eu não sei o nome dela e eu não tenho contato. Você pode me passar? Passei para ela. E ela foi, comprou o presente. E ela me entregou o presente. E eu fui abrir o WhatsApp porque a irmã não tinha vindo. E quando eu abro o WhatsApp, tinha uma atualização dela. O presente era para a filha dessa irmã. E no dia que a Mara estava trazendo o presente, era o aniversário daquela criança. E sabe o que a mãe falou? Eu não tinha dinheiro para dar um presente para ela esse ano. Você entende o que Jesus faz quando você está no Espírito? Talvez para você isso não tenha valor nenhum. Mas para a gente que sabe a história, para o Deus que conhece aquela família, para uma mulher que está sensível à voz do Espírito e não acha loucura, ela simplesmente obedece. É assim que Deus faz. E é maravilhoso você saber que você não vive no natural, você vive no espiritual. Mas espera aí, pastora. Ela comprou algo natural. Sabe por quê? Porque quem vive no espiritual governa sobre o natural. Quem vive no espiritual recebe sementes espirituais. Só que as sementes espirituais, elas não ficam invisíveis no mundo espiritual. Elas se manifestam no mundo natural. Talvez você está buscando tantas coisas naturais. Usando a tua força natural. Usando o teu braço natural, buscando alternativas naturais, querendo compreender como aquele processo acontece naturalmente, querendo explicações. E tudo que você precisa é ser espiritual. Porque se você for um homem e uma mulher espiritual, Deus vai falar com você coisas espirituais que vão ser manifestas naturalmente. Então não é sobre o teu braço forte, não é sobre a tua inteligência, não é sobre as tuas artimanhas, artifícios, planos, não. É sobre discernir no espírito e ver acontecer no natural.
E o Senhor falou comigo, o homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Ele acha loucura. Pega o envelope para mim, diaconisa, o envelope de oferta. O homem natural, quando se lança algo espiritual, que é uma oferta, ele pensa no natural. Eu dar dinheiro para pastor, dar dinheiro para a igreja. Se eles falam que Deus vai fazer, por que eu tenho que colocar lá dentro? Esse é um homem natural. O homem espiritual, ele pensa assim, uma oportunidade de semear. O homem espiritual, ele pensa, há uma oportunidade de eu movimentar o espiritual. A Mara foi lá e semeou na vida daquela criança com dinheiro natural. Mas o movimento que estava acontecendo era um movimento espiritual. E eu posso garantir para você, porque eu tenho experiência de vida para dizer isso para você. Quando Deus te manda lançar uma semente natural, você não está lançando algo natural, você está obedecendo o espiritual, manifestando no natural, porque essa sua obediência, ela movimenta espiritualmente e produz algo espiritual também na sua vida. Sabe por que Deus, vou te contar, Mara, por que Deus mandou você semear na vida da Sofia? Primeiro porque Ele ama a Sossô, demais. E Ele cuida dela, Ele zela por ela. E segundo, porque tem algo que Deus quer fazer na sua vida. E Ele precisava dessa semente se movimentando. Porque o mundo espiritual, ele responde à sua obediência. Deus sabe de algo que Ele tem para entregar para você, que você tem orado, que você tem buscado. E Ele movimentou você espiritualmente para que isso acontecesse. Já aconteceu lá no espiritual. Pode receber a tua bênção aí. Pode tomar posse, você vai testemunhar. Porque você é uma mulher espiritual. O homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, ele discerne movimentos espirituais e ele caminha em autoridade sobre as naturais. O homem espiritual, ele ouve o Espírito de Deus. Ele obedece a direção do Espírito, ainda que pareça loucura. E quando ele faz isso, todas as outras coisas são submetidas à autoridade que ele conquistou pela obediência ao Espírito. Você quer ter autoridade sobre as coisas naturais? Então não tente governar sobre elas. Tente governar espiritualmente. Ah, pastora, mas como eu vou ser um homem, uma mulher espiritual? Primeiro, voltando para a sua origem. Respira bem fundo aí. Eu sempre faço isso com vocês, né? Você acha que você está respirando por quê? Porque o ar aqui da terra está se movimentando dentro de você? Não, você pode fazer isso porque antes desse ar natural, existe um fôlego de vida espiritual dentro de você. Você já é um ser espiritual. O problema é que nós nos desconectamos do espiritual. Nós nos apegamos tanto às coisas da terra, nós nos distraímos tanto com os problemas da terra, que nós nos esquecemos que a semente, para ela produzir na terra, ela tem que vir do espiritual. E aí nós deixamos de buscar na palavra de Deus, nós deixamos de orar, nós deixamos de ir à igreja. Ah, porque eu tenho muito trabalho, eu tenho muito problema, eu estou cansada, eu não estou aguentando mais, eu preciso descansar um pouco, porque senão eu não vou aguentar. É porque você não sabe o tanto de problema que eu tenho. E a gente começa a absorver as questões naturais. E a gente acha que sobre as naturais nós vamos agir, governar com o nosso próprio intelecto. Elas vão te sucumbir, meu irmão. Elas vão te governar. Elas vão te tomar. Não tem como dividir, separar o natural
do espiritual. Mas preste atenção numa coisa. Se você estiver no natural, você não alcança o espiritual. Mas se você estiver primeiro espiritualmente, você toca todas as coisas naturais. É como começar um dia. Como é que eu começo o meu dia? Eu começo semeando. Semeando aonde? Na presença. Eu abro os meus olhos e eu preciso me conectar, ou já estar conectado, que eu não sei vocês, mas às vezes eu estou dormindo e o Espírito fala e eu abro o olho. Aí eu tenho que sair correndo e escrever, anotar o que ele está falando, discernir o que ele está falando. Porque até dormindo nós temos que ser homens e mulheres espirituais. Mas aí você abre os seus olhos e o primeiro pensamento tem que ser o quê? O céu. As coisas do céu. Porque todo dia o Senhor tem semente para você. Todo dia o Senhor tem algo sobrenatural para fazer através de você e em você. E como que o Senhor se movimenta? Ele se movimenta nos entregando as sementes espirituais e dando a nós a orientação de como semeá-las, onde plantá-las, como usar essas sementes, qual é a terra. E eu não estou falando isso só de recurso financeiro, não, porque a mente natural pensa só no financeiro, né? O financeiro é consequência da tua obediência espiritual. Ele vai acontecer, isso é o sobrenatural. E Deus faz, gente. Deus faz. Eu falo muito com as meninas que limpam a igreja, com os ministérios. Eu, desde pequenininha, quando eu estava no outro ministério, eu via as irmãzinhas limpando a igreja. E eu via elas limpando os bancos, lembram aqueles bancos de madeira? E eu era pequenininha, eu descia com a minha avó à tarde, para a tarde da bênção. E eu olhava aquelas irmãzinhas limpando a igreja. Na época não era tão grande, então não precisava pagar funcionário para limpar, né? Graças a Deus aqui também dá pra gente limpar. A gente tem esse prazer, esse privilégio. E eu ficava pequenininha, eu me lembro que na minha cabeça eu ficava assim: um dia eu quero vir limpar a igreja. Ai, um dia eu quero limpar esses bancos. Só que eu nunca tive a oportunidade. Porque primeiro eu era pequenininha, quando eu cresci um pouco, a igreja cresceu e eles começaram a pagar pessoas para limpar. E era diferente o sistema, né? E eu cheguei nessa igreja e tinha os bancos de madeira. Aí eu ficava olhando. Eu cheguei meia com vergonha, né? Quietinha, escondida. E eu ficava assim: será que um dia eu vou poder limpar esses bancos? Será que um dia eu vou poder limpar esse chão? Um dia eu vou poder tirar pó dos instrumentos? E você acha mesmo que aquilo era de mim? Que eu sou uma pessoa tão boa assim que queria limpar a igreja? Não, era o Espírito. Era o Espírito Santo movendo dentro de mim algo espiritual. Uma semente que Ele estava me entregando. Ele estava falando: semeia, planta. E um dia eu ouvi uma mensagem no grupo da igreja, a pastora Carla falando sobre o aniversário da bispa. Eu cheguei bem pertinho do aniversário da bispa. E aí ela mandou uma mensagem e no final ela escreveu assim: porque eu não sei se vocês sabem, mas ela cuida da igreja sozinha. Eu falei: é a oportunidade que eu tenho. E aí eu falei para ela, depois que passou o aniversário, eu falei, ela era pastora, eu falei: pastora, a senhora limpa a igreja sozinha? Limpo. Eu falei: eu posso vir limpar com a senhora? E eu comecei a vir limpar. O pastor Rodrigo conta muito aqui que eu vim um tempo na igreja sozinha, por causa de muitas dores que ele estava, muitas frustrações. E ele estava um pouquinho revoltado com Deus. Um pouquinho só. E eu vinha e eu limpava. E a gente lavava. Só que ela ligava o celular dela e a gente ia ouvindo louvor. Ela ia contando, me discipulando, falando. E a gente adorando a Deus. E eu chorava naqueles bancos. Quantas vezes eu via a lágrima cair no banco? E eu estava ali o quê? Semeando. Era espiritual o que eu estava fazendo. E eu colhi muito. E eu falo para todo mundo que limpa a igreja, eu falo: gente, vocês não têm noção.
do quanto eu colhi, limpando a igreja, cuidando da igreja, varrendo esse chão, tirando teia de aranha debaixo do banco, lavando o quintal, servindo, semeando na casa do Senhor. Então, quando eu digo para você que não é sobre valor monetário, é que muitas vezes o Senhor vai te dar a oportunidade de semear em valores monetários, mas existem sementes espirituais que muitas vezes vai exigir o seu tempo, o seu amor, a sua preocupação com o outro, com o reino. E isso não tem como dividir, você entende isso? Tudo que eu precisava de Deus, eu não ganhei desesperadamente cobrando Deus. Eu recebi de Deus coisas tão grandes e ainda recebo. Mas semeando na casa dele, semeando na vida de pessoas, não separando o espiritual do natural. Ah, limpar a igreja é natural, então paga alguém para limpar. Não, limpar a igreja é uma forma de semear, é uma semente. Então eu vou lançar a minha semente, porque Deus está provocando um movimento espiritual para manifestar a bênção dele na minha vida. Quantas oportunidades talvez você já perdeu, que o Senhor lançou na sua mão sementes, mas você não discerniu no espírito, aquela semente apodreceu na sua mão, e você perdeu. E hoje o Senhor está dizendo, nós não podemos mais separar o natural do espiritual. Ah, isso é natural, você tem que entender. Tem espiritual e tem natural, tem coisa que é espiritual, tem coisa que é natural. Não, não tem. Ninguém põe isso na minha cabeça. Pastor Rodrigo sabe disso. Eu detesto que fala para mim, ah, mas você tem que pensar que isso é natural. Não é nada natural para mim, porque eu sei onde eu piso, eu sei onde eu caminho, e eu sei que no espiritual é que as coisas naturais estão acontecendo, sejam boas, sejam ruins. Até o que é ruim que acontece no natural, você semeou no espiritual. Você ouviu do espiritual, você ouviu do inferno, ou você ouviu do céu. Não tem como separar. Não tem como separar nada. Não tem como separar um dia bom, que aconteceu coisas boas, de um dia mau, que aconteceu coisas ruins, como se fosse só natural. Não é. É a nossa decisão de entrar em lugares espirituais em Deus, de ouvir a direção de Deus, de permitir que Ele nos ensine como fazer no natural, através do espiritual. Quando eu escolho viver completamente no espiritual e não desconecto o natural do espiritual, eu governo sobre toda e qualquer circunstância natural. Por quê? Porque eu já recebo no espiritual sabedoria, eu recebo no espiritual discernimento, eu recebo no espiritual entendimento, eu recebo estratégias, eu recebo modos de me comportar, de falar, do que fazer, de onde ir. Não adianta você querer fazer naturalmente e querer ver frutos se a semente ela não vier com a vida espiritual. Não adianta. Eu tenho que escolher ser espiritual. Mas sabe o que acontece? A minha carne, ela quer que eu acredite que tem coisas que são só naturais, para que eu perca a única forma de vencê-las. A tua carne quer isso. Ela quer te fazer achar, não, imagina, isso aqui é natural. Isso aqui é natural, imagina. Tem nada a ver no espiritual, vocês estão complicando muitas coisas. Ela quer que você acredite nisso, porque aí você vai se desgastar. Você vai gastar toda a tua força. Você vai gastar tudo que você tem de tempo, ao invés de só ir lá, ajoelhar, orar, buscar no Espírito. Vai lá, ora, ouve o Espírito, se conecta nele. Não é ir lá e ficar falando, não, é para você ouvir.
Não é ir lá e ficar despejando em Deus, não. Porque o Senhor tem que fazer, porque tem que acontecer. Eu vou testemunhar o que o Senhor fizer, porque o Senhor tem que fazer assim. Não, pelo amor de Deus, vamos crescer. Sabe, vamos tirar essa mente calcificada, natural, que só se movimenta pelo que vê. Se a minha conta está cheia, eu acredito em Deus. Mas se a minha conta está vazia, Deus é infiel. Mas espera aí, o que você está semeando no reino do Espírito? Você está construindo, o que você está construindo no reino do Espírito? Você está construindo um relacionamento com Deus para que Ele te dê coisas, para que Ele faça coisas na tua vida? Ou você está construindo um relacionamento em Deus, onde você é uma sementeira, onde tudo que Ele colocar para você, diante de você, nas tuas mãos, você vai entender que é espiritual, você vai lançar a semente e você vai ver o fruto daquela semente. O que nós estamos construindo em Deus como seres espirituais? Qual é a nossa mentalidade de seres espirituais? É só para conseguir algo das mãos de Deus? Ou é para entender que existe uma missão, existe um privilégio de servir a Deus, de ser participante com Ele? Paulo vai dizer aqui mais para frente, ele fala que no capítulo 3, ele vai dizer: eu não posso falar com vocês como as pessoas espirituais. Por quê? Porque vocês são carnais. Enquanto já tinha tantas coisas espirituais, havia um celeiro cheio de sementes espirituais para entregar para vocês. Eu não posso entregar, porque vocês não discernem, porque vocês não querem crescer. Vocês querem ficar só no leitinho, mamando. Quer tudo pronto, mastigado, quer só receber igual uma criança sem responsabilidades. E ele está falando, e aí de repente vocês começam a ter ciúmes entre vocês, começam a ter brigas. Por quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E ele está falando, meu Deus, vocês não são nem meu, nem de Apolo, vocês não são de nós. Nós somos só cooperadores nessa plantação. Vocês fazem parte dessa plantação. E ele está dizendo, você planta, rega, mas só vai crescer se for espiritual. Sabe que Deus está falando comigo, com você? Que a gente fica preso em métodos, a gente fica preso em religiosismo, a gente fica preso em sentenças da nossa mente. A tua mente, ela está te impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Ela quer explicação para tudo. A nossa mente, ela quer sempre entender tudo, mas entender do modo natural. Ela não quer entender do modo espiritual. Ela quer entender do modo natural. Ela quer que Deus espiritual se torne natural e só se movimente no natural. É isso que a nossa mente quer. Ela quer explicação natural para tudo. Ela está te consumindo. Ela está te sugando. Porque o espiritual, ele multiplica sobrenaturalmente. Mas o natural, ele suga até aquilo que você não tem. E Paulo está falando, quem vai dar o crescimento é Deus. Vocês precisam entender isso. Ele está falando para a igreja de Corinto. Vocês precisam entender isso. Se vocês não começarem a acessar o espiritual, se vocês não começarem a buscar o espiritual, não vai ter crescimento, porque quem dá crescimento é Ele. E Ele está lá, no espiritual. Não há rompimento em nenhuma área da nossa vida, a não ser por um movimento espiritual. Não há. Não adianta você querer fazer as mesmas coisas naturais. Não adianta você querer ficar vivendo de um modo natural. Não adianta você querer trabalhar e se matar de trabalhar. Não adianta você querer ler uma biblioteca inteira para adquirir conhecimento. Não adianta você ficar um dia todo planejando, organizando e aquele perfeccionismo. Não vai adiantar de nada. Não vai crescer.
Porque quem dá o crescimento é Ele. Se Ele não estiver nesse negócio, não vai crescer nada, não vai frutificar nada. Você vai virar em círculos, você vai perder a tua força e depois você vai culpar Deus, porque Deus não fez o que você queria. Porque você plantou. Mas espera aí, você plantou o quê? Semente natural? Não vai acontecer nada, porque ela não tem poder em si mesma. Agora, se você buscou a semente espiritual, se você compreendeu a cada uma daquelas sementes, e você enxergou o solo, preparou o solo, lançou a semente, a única coisa que você vai precisar é regar. Porque quem vai dar o crescimento é Ele. Quem vai fazer aquilo dar frutos é Ele. Mas isso precisa ser espiritual. E eu quero desafiar você, que ainda dá tempo. Você está ouvindo muito isso nas mensagens, né? Ainda dá tempo. Você não pode deixar que o desânimo, você não pode deixar que as distrações, você não pode deixar que o que aconteceu e te cansou esse ano impeça você de continuar semeando, de continuar buscando a semente espiritual e semeando as sementes. É sua decisão parar de semear, mas é a sua decisão continuar semeando também. O que você escolhe hoje? Você já sabe que tudo que você conquistar espiritualmente vai manifestar naturalmente. Então qual é a sua decisão hoje? É parar? É esperar os dias passarem? Ou é usar esses dias ainda que te restam para tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu entendi, eu sou um ser espiritual. Tudo na minha vida vai acontecer quando eu me mover no espiritual. Quando eu me conectar no Espírito, eu agarrar essas sementes, eu entender o poder dessas sementes e eu lançá-las. Não importa, há tempo, fora de tempo, eu vou lançar a semente. Você tem uma decisão hoje. E eu oro para que o Espírito de Deus, Ele possa falar ao seu coração e trazer de volta a esperança. Trazer de volta para você a fome, a sede pela presença. De discernir no Espírito. Porque você tem que ter a mente de Cristo. Olha como Jesus caminhou por essa terra. Você já parou para pensar? A Bíblia diz que Jesus, ele se fez homem. Igualzinho eu e você. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua divindade. Para nos ensinar a sermos seres espirituais num corpo natural. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para resgatar aquilo que estava perdido. O que estava perdido? A nossa origem estava perdida. O homem não se reconhecia mais como um ser espiritual. O homem não sabia mais a sua origem, ele só vivia naturalmente. Tanto que até a igreja estava natural. Mas como, pastora, que a igreja estava natural? Os pastores não pregavam, os líderes religiosos não anunciavam a vinda do Messias, eles não ensinavam os estatutos da palavra. Estavam todos presos aqui, ó, no intelecto deles, na mente deles. Queriam tudo naturalmente, tanto que não reconheceram Jesus. Não reconheceram Jesus. Paulo vai dizer, eles crucificaram até o Cristo nosso Senhor, porque eles não discerniam. Eles estavam presos na letra, no conhecimento. E hoje tem tanto conhecimento, né? A Bíblia fala que no final dos tempos a ciência se multiplicaria de uma forma avassaladora. E ontem eu estava vendo um vídeo de um professor, não sei o que ele é, falando sobre a quântica. Que esse ano nós estamos pulando 1000 anos. 1000 anos. Sabe o que é 1000 anos de ciências? Sabe por quê? Porque eles vão, a partir de agora, eles vão ter acesso à cura da cegueira. Quem que curava cego até então? Só Jesus, não é?
milagres, né? Sabe por quê? Presta atenção. A física quântica, ela é espiritual. E só compreende que ela é espiritual quem é espiritual. O homem natural acha que ele descobriu a cura para tudo. E ele não sabe que é esse lugar que Deus se movimenta. Porque foi Ele que criou tudo. A energia da física quântica é a energia do próprio Deus se movimentando. E o homem natural acha que ele descobriu alguma coisa. Mal sabe ele que ele está tocando no próprio Deus. Ele pode não reconhecer, mas ele está tocando no próprio Deus. E sabe o que é isso? Isso é Jesus mostrando para mim e para você que a palavra dele é viva. E que ele já estava anunciando isso para os servos dele. Porque a palavra diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E ele já estava contando isso para os filhos dele, há muito tempo. Há muito tempo. E os que são seres espirituais entram nesse lugar espiritual, acessam o milagre, movimentam no natural. Você consegue entender isso? Não tem como separar o natural do espiritual, porque é o espiritual que governa sobre o natural. E eu queria chegar aqui aonde o pastor Rodrigo trouxe para nós sobre fé, que está no livro de 1 Coríntios também, no capítulo 1, no versículo 18. E eu queria que todos que estivessem com a Bíblia acompanhassem comigo. A palavra de Deus diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder. É o que, igreja? Existe poder de Deus em você. Sabe o que Paulo fala aqui nesse livro? Ele vai chamar a atenção como nós ficamos presos na sabedoria humana e nós deixamos de viver o poder de Deus. Muitas vezes nós nos prendemos em distrações e desilusões e preocupações. Por quê? Porque estamos presos na nossa mente. Paramos de semear porque achamos que não tem mais esperança. Paramos de viver porque não tem mais alegria. E quanto a semente da alegria está nas tuas mãos. É poder de Deus. É liberar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela muda ambientes. A palavra de Deus é uma semente poderosa que você tem para lançar e mudar as circunstâncias da sua vida. Inclusive o ano de derrota que você achou que teve, o Senhor quer ainda este ano mostrar para você que Ele é Deus vivo na sua vida. E a semente está aí com você. Segura a semente aí em nome de Jesus. Você vai sair daqui com essa semente e você vai lançá-la em nome de Jesus. Você não vai separar mais aquilo que você não conquistou naturalmente, materialmente esse ano, que você buscou tanto, que você quis tanto, que você não viu acontecer. Sonhos que você sonhou, que você está aí frustrado. Existe ainda semente na sua mão, o ano não acabou. A semente é espiritual. E você vai ter a opção hoje, ou você vai deixar essa semente morrer aí com você, ou você vai discernir ela espiritualmente. E você vai entender, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Eu vou lançar essa semente. O que você escolhe hoje? O que você escolhe hoje? Paulo em 1 Coríntios 2 vai dizer: eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor.
E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A semente é poder de Deus. A colheita acontece pelo poder de Deus. Para de andar no natural. Para de se mover naturalmente. Você é um ser espiritual. Você tem poder de Deus dentro de você. Libera esse poder por onde você passar. Levanta! Levanta! Levanta desse lugar de tristeza. Levanta desse lugar de desânimo. Levanta desse lugar de distração, de preocupação. Levanta desse lugar de dor. Há poder de Deus dentro de você. Sai desse lugar pela fé em nome de Jesus. E não volte mais para Ele. Não volte mais para esse lugar. Esse não é o seu lugar. Isso é uma prisão espiritual que o lado das trevas tentou cercar você. Tentou te impedir de te sair daí, porque ele sabe do poder de Deus que há em você. Há poder de Deus dentro de você. Nós não vamos nos apoiar em sabedoria de homens. Nós não vamos nos apoiar no que o mundo está falando. Nós não vamos nos apoiar nas notícias que estão chegando. Nós não nos apoiamos em sabedoria humana. Nós nos apoiamos no poder de Deus. É o poder de Deus. Cadê o poder de Deus na sua vida, meu irmão? Cadê a tua fé? Você vai andar no sobrenatural. Ano de 2025, o ano do sobrenatural. Se existir poder de Deus dentro de você, vai haver cura de cegos. E não é pela descoberta dos cientistas, é pelo poder de Deus que está dentro de você. Se você entender o homem espiritual, você entender as sementes que tem aí na sua mão, sementes espirituais que estão prontas para serem lançadas. Para de reter essas sementes. Para de ficar chorando sobre a semente. A Bíblia não manda você agarrar a semente e ficar chorando sobre ela, não. Sabe o que a Bíblia fala? Aqueles que estão semeando, chorando. Ele chora e ele semeia. Ele semeia enquanto ele chora. Porque não é sobre o que ele sente, é sobre quem ele crê. É sobre aquilo que ele está carregando. Meu Deus, o que Deus quer fazer nessa terra através de mim, de você. O que Deus quer fazer na sua vida através dessas sementes espirituais. É só você. É só você se mover desse lugar. É só você ir para o ambiente espiritual que você pertence. Ai, pastora, mas essa palavra é pesada demais para mim. Meu irmão, é porque a gente não tem mais tempo. Eu não tenho tempo mais de dar leite, não. Não há mais tempo. Jesus está chegando. Cresce, amadurece, vai para esse lugar espiritual. Pelo amor de Deus, vai para esse lugar espiritual. Entende quem você é. Eu não estou te mostrando um lugar que você não conhece. Se você buscar, o Senhor vai trazer na tua memória espiritual onde está esse lugar. Ele vai te conduzir para este lugar. Se você buscar. Se você buscar. Porque lá é a tua origem. É lá que você pertence. É lá que nós precisamos nos mover. Mas nós precisamos reagir. Reage, igreja. Reage. Ainda não acabou 2024. Ainda não acabou 2024. Se você nunca ousou semear, eu te convido a ousar. Não estou falando isso aqui porque eu preciso de dinheiro, não. Esse dinheiro não vai vir para mim, não. Pode ficar tranquilo. E ainda que viesse, a Bíblia diz que digno é o trabalhador de seu salário. Mas não é, não. Pode ficar tranquilo.
Mas se você for um homem espiritual, você não vai nem se importar com isso. Porque você vai obedecer a palavra, e a palavra diz que os recursos que vêm são dos sacerdotes. Até isso é mamon na nossa vida. Mas eu estou falando para você de algo muito espiritual. De algo que nós já vivemos. E vivemos todos os dias. Pastor Rodrigo é uma pessoa, e não estou falando isso para engrandecer ele não. Estou falando para que você entenda o porquê Deus fez tantas coisas na nossa vida. E faz. Mas ele é uma pessoa que qualquer valor que eu coloco na carteira dele, ele não usa para ele. Aonde ele passa, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai mandar ele entregar para alguém. Às vezes pessoa que ele nem conhece. E você não tem ideia de como Deus fez em abundância na nossa vida, sem a gente ficar orando para isso. Sem ficar pedindo para isso. Os sonhos estavam aqui no nosso coração. E Ele nos surpreendia dia a dia, realizando esses sonhos. Porque um dia Ele mudou o coração do pastor Rodrigo, que não dizimava e não ofertava, enquanto não era pastor, viu gente? Que fomos construídos num religiosismo, dizimava um mês sim, outro não. Nunca ofertava, porque para que ofertar, né? Já dou dízimo. Mas um dia Deus mudou o coração dele. E quando Deus mudou o coração dele, ele começou a se mover espiritualmente. E esse movimento espiritual produziu coisas naturais na nossa vida e tem produzido. E as coisas naturais eu não estou falando só de bens não, porque libertação aconteceu através desses movimentos dele. O Senhor nos tirou de cativeiros espirituais, cativeiros de mente, maldições hereditárias. O Senhor foi rompendo tudo na nossa vida. Ele foi varrendo tudo da nossa vida. Ele foi queimando tudo. Então, se você não pegou esse envelope aqui, pegue, leve para sua casa. Não estou falando para você já pegar, pôr um valor aqui depois. Não, estou falando para você falar espiritualmente. Vai lá, fala com o Senhor. Talvez não é nem dinheiro que você vai pôr aqui dentro. Deus vai te pedir outra coisa. Algo que Ele quer que você entenda que não pode ocupar o lugar dele no seu coração. Entende que eu não estou falando de dinheiro? Eu estou falando de sementes. Estou falando de você entender o mundo espiritual, assim como a Mara entendeu. E ela realizou algo na vida de uma criança. Que talvez não tivesse nem pedido para Deus, mas Deus conhecia a necessidade daquela criança. Então creia que as sementes, quando elas são espirituais, é por isso que você precisa orar para colocar a semente aqui. Porque a semente tem que vir dele. Amém? Ele dá semente ao que semeia. Você quer ter semente? Então vai para quem tem semente. Fala com ele. E ele vai falar para você qual é a semente. Por quê? Porque ele tem um propósito na semente. Aquela semente vai produzir um determinado fruto. Tem algo que ele quer produzir na tua vida. E talvez nem você saiba que precise disso. Mas ele já tem a semente. E ele vai colocar a semente na tua mão. Você vai obedecer. E no mundo espiritual, enquanto você está vindo no altar do Senhor, por isso eu digo para vocês que é tão importante, mesmo que você faça um pix, você pegar o envelope e você vir no altar. No altar. Porque produz algo espiritual. Movimenta o mundo espiritual. Então não queira produzir nada natural, se você não discernir no espiritual. Se você discerne no espiritual, você governa sobre o natural. Se levante no seu lugar. Você crê que existem sementes ainda aí? Tem sementes poderosas de Deus aí em você? Ainda dá tempo de você mudar.
Você não precisa terminar o ano desse jeito. Ainda dá tempo. O Espírito está gerando esse portal espiritual nessa manhã para você entrar. Saia desse lugar natural, decida. Você tem que decidir. Eu venho e falo para você, eu cumpro o meu papel. Mas quem dá o passo, sabe? Se movimenta. Às vezes você me vê fazendo uns movimentos meio esquisitos aqui na frente. Algumas meninas já chegaram em mim e falaram: ai, pastora, às vezes eu não entendo muito não. Mas eu acho legal você não ter vergonha de fazer. Pode ser loucura para alguns, mas tem uma irmãzinha que chegou em mim e falou assim: pastor, eu tenho que te falar que eu ficava te olhando e Jesus falou para mim, toda vez que ela faz aquele movimento, ela está movimentando o espiritual. Não estou falando isso sobre mim não, estou falando isso para você entender. Estou te dando um exemplo, amém? Você quer entrar nesse lugar espiritual? Você quer viver as coisas espirituais? Você quer governar sobre aquilo que antes te governava? Então faça uma loucura para o mundo. Mas é sabedoria de Deus. Entre nesse lugar nessa manhã. Feche seus olhos. Se veja nesse lugar. Se veja nesse ambiente. Toque esse ambiente. Eu não sou daqui. Olha a glória de Deus pairando nesse lugar. Estou de passagem. Toque, toque, toque. Há poder de Deus neste lugar. Acesse. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui. Oh, a terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Oh, a terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, tua presença é tudo. Oh, oh, oh. Toque esse lugar. Toque, toque. Se você deseja mesmo, se movimenta. Levanta suas mãos. Enxerga esse lugar em Deus. Toque esse lugar. Toque. Movimente. Movimente esse lugar. Há uma atmosfera da presença. Há uma glória do Senhor neste lugar. Há uma atmosfera diferente para você acessar, para você entrar, para a tua mente ser mudada, para o teu interior ser mudado, para você crer que é possível, é possível, é possível, porque o meu Deus vive, o meu Deus vive, o meu Jesus reina, Ele venceu por mim, a terra Ele não venceu. É o meu lugar, muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, sua presença é tudo. A terra não é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. A tua presença é tudo. Jesus, sua presença é tudo. Oh, oh. Que o teu espírito rompa, espírito. Rompa, espírito. Rompa, espírito. Se você não consegue, Ele está aqui. Se você ainda não consegue, Ele está aqui. Ele está aqui. Eu não sou daqui. Ele está aqui. Sou um peregrino, sou de passagem, eu não sou daqui. Ajude-os, Pai, ajude-os, Pai. Eu não sou daqui. Ajude-os a acessar eu não esse sou lugar, daqui. Sou um peregrino e sou de passagem, eu não sou daqui.
Ajude os Espíritos de A terra Deus. não é o meu lugar. Toque. Muito em breve irei te encontrar. Eu te desafio. A tua presença é tudo. Eu te desafio a um ato Jesus, de fé sua agora. presença é tudo. Oh, Eu te desafio a a um ato terra de não fé. é o meu lugar. Muito em breve irei te encontrar. Você que deseja, você que talvez ainda não consiga, mas você que sabe que existe um Deus, existe uma eternidade, existem sementes poderosas. Você que quer isso, eu te desafio a não ter vergonha hoje, mas a ousadamente a sair do seu lugar, a dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu quero entrar. E quando você começar a se movimentar do seu lugar, você vai estar sendo transferido para essa atmosfera. Você vai estar passando por esse portal espiritual. Mas a decisão é sua, meu irmão. A decisão é sua. Sai do seu lugar. Você que crê, você que deseja, você que talvez não creia, mas que deseja, sai do seu lugar, vem ao altar do Senhor. E você vai sentir o que Deus está fazendo neste lugar. Vem, Espírito, sobre a tua noiva. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Você está entrando. Você vai sentir mudar dentro de você. Há uma energia aqui. Há uma energia aqui. E o seu passo, você entrou nessa atmosfera. Essa energia vai tomar conta de todo o teu ser. De todo o teu ser. Você é intercessor que já está nesse lugar. Você vai impor as mãos. Porque a imposição de mãos, ela transfere. Transfira esse ambiente. Transfira essa atmosfera. Deixa Deus te usar, intercessor. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Ai, há uma energia aqui. Ai, há uma atmosfera diferente, Senhor. Uma atmosfera de fé. De fé. De fé. Fé. Há partículas do céu tocando você agora, sendo transferidas para o teu interior, te levando para esse lugar, te transformando de dentro para fora, de dentro para fora. Oh, Senhor, toma esse ambiente, toma esse ambiente, toma esse ambiente, Espírito, toma esse ambiente, Espírito. Cheira basore bararara she ria babara shoreyas reya basoreyarabas ria babara bara shoreyas. Mergulhe, 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 mergulhe nessa energia do céu. Mergulhe, 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 mergulhe. Mergulhe, 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 mergulhe. Ativação, ativação. Ativação sobrenatural começa hoje. Sobrenatural começa hoje. Ah, muda o céu, Senhor. Muda o céu, Senhor. Libera sobre a tua noiva. Libera sobre a tua igreja. Libera, Espírito. Libera, libera. Fale em línguas. Fale em línguas. Fale em línguas. Sejam destravados. Destravados agora em nome de Jesus. Não hajam mais resistências. Oh, destrói, Espírito, as fortalezas. Libera o teu fogo dentro do teu povo. Libera o teu fogo dentro do teu povo. Libera o teu fogo dentro do teu povo. Libera.